Esse material era para ter saído no final da semana passada, só que, assim como vocês podem perceber, ou pelo menos quem é frequentador mais assíduo, não saiu nada semana passada. Isso tudo porque eu já tinha gravado esse conteúdo aqui especificamente, mas não poderia soltar porque não estava numa qualidade legal. O que é uma qualidade legal? Eu sei que aqui vocês já não esperam muito, só que realmente estava abaixo dos padrões. Eu acabei plugando o microfone, mas não usei o microfone externo. Acabei não percebendo que as configurações estavam salvas para salvar só o áudio do próprio computador mesmo, com o microfone nativo. Tem uma interferência e um ruído absurdo, e mesmo tratando o áudio o máximo possível, não ia ficar legal, não ia ficar minimamente decente. Oi pessoal, eu sou o Carlos Renan e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sexta Dimensão. Pelo amor de Deus, desconsiderem o doguinho latino, porque realmente não tem como calar a boca do animal. Não é meu, não é dos meus vizinhos, é cachorro de rua e não tem nada que se fazer a respeito. A famigerada Black Friday, tal qual conhecemos hoje em dia, nasceu do combo das compras de vésperas do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos da América, junto com as compras pro Natal, já na década de 70, mas virando um feriado nacional somente lá pela década de 80, quando se abria um shopping praticamente a cada esquina, lá nos Estados Unidos ao menos. Com o tempo, as grandes varejistas investiram pesado em campanhas de marketing a fim de popularizar ainda mais a data e a incrementaram com promoções cada vez mais elaboradas. Da caneta preta que se usa na contabilidade em uma empresa quando ela está em um bom período de vendas. De lá até os dias atuais, a Black Friday saiu dos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo e foi importada e abraçada em peso pelos brasileiros. E eu sei que, assim como eu, grande parte do meu público deve esperar com ansiedade pelas promoções desse dia durante todo o ano para comprar coisas de extrema necessidade mesmo, seja para trocar o celular com tela quebrada, comprar uma roupa em conta pro ano inteiro, ou mesmo se possibilitar dar a si mesmo um presente como mérito por ter aguentado todo o peso do ano que se passou. Mas de toda forma, não podemos negar que, assim como todas as datas comemorativas, ela empurra garganta abaixo dos consumidores uma quantidade absurda de produtos supérfluos, aproveitando com maestria os gatilhos mentais de consumidores que compram por impulso. E qual é o problema disso, né? Não é ótimo para a economia de um país como um todo? Calma, o que eu quero nesse vídeo é só mostrar múltiplos lados de uma questão e chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Apesar de eu cursar técnica em meio ambiente há um bom tempo, a problematização da Black Friday no impacto ambiental era algo que eu sequer já tinha ouvido falar ou haver discutido antes. Apesar de, obviamente, eles terem uma correlação bem escancarada. Até eu ver um pronunciamento da Femingos ano passado sobre o porquê ela não iria aderir à Black Friday. Para quem não sabe, a Femingos é design e informação e ela tem um canal no YouTube, que aliás é um dos meus favoritos e eu recomendo fortemente para quem gosta desse universo mais artístico. Como a empresa que a Femingos abriu tem toda uma pegada ambientalista e trabalha bastante com coisas mais artesanais, com produtos feitos de celulose, de madeira reflorestada e material reciclável, pareceu para mim que ela não ter aderido à data fez todo sentido. É claro que a gente leva em conta que a empresa dela ainda é uma empresa pequena e talvez promoções com grandes descontos não façam tão bem a saúde financeira de uma empresa de pequeno porte, até mesmo porque os produtos dela já são bem em conta. E para quem ainda não entendeu a correlação, o que eu quero dizer é basicamente o seguinte: quantas vezes a gente já não se deparou com produtinhos muito baratos do AliExpress com custo mínimo que a gente olha e mesmo não precisando e tendo um prazo de entrega tão longe que por vezes quando a gente recebe já esqueceu de que tinha comprado o produto, a gente compra por impulso, porque pensa, nossa, mas que diferença faz? Tá tão barato. Eu já me peguei pensando assim muitas e muitas vezes. Não é que eu não tenha consciência financeira nenhuma, mas você não concorda comigo que é muito mais fácil a gente pensar mais seriamente sobre a compra de algum produto, se ele é mais caro ou se vai ser algo que a gente vai realmente usufruir no dia a dia? Pois é, o problema dessas comprinhas é que elas são em peso, coisas meramente alegóricas e que a maioria custam centavos ou tão poucos reais que por vezes não chegam a pesar no bolso. Mas a diferença é que tem sim um impacto imenso, mas no meio ambiente.
tanto pelas tranqueiras descartáveis em si, como também pelas as embalagens volumosas delas. Mas vale a dica de aplicar para essas coisas mais baratas a mesma coisa que a gente aplica para as compras mais robustas. Eu digo a gente com a condição financeira baixa, que compra uma vez na vida, ou os ricos com a consciência financeira mais avançada, que é a de pesquisar bastante e por dias. Ao longo dessas pesquisas, a gente realmente descobre o que vai precisar de fato e o que é mais supérfluo, comumente fica em segundo plano e vai morrendo na nossa mente à medida que a gente põe a mão na consciência. E antes que você culpe a mim especificamente por boicotar a Black Friday ou reclame de qualquer maneira, eu quero dizer que a gente não compra só objetos nela. Existem também ótimos cursos com bons descontos. E educação é sempre um investimento, nunca é só mais um gasto. Eu tenho certeza que, se bem escolhido, o curso vai te render muito mais do que qualquer que areia. Isso se você não cair no papo de algum coach e fazer o certo, que é acabar cursando algo com um profissional certificado em uma instituição de prestígio. Dessa forma você ameniza a sua pancada ecológica e de quebra se qualifica para ter melhor. Mas se você precisa mesmo comprar algo que eu digo, algo material, vai com calma, avalie a loja e a procedência do produto. Fala com alguém que comprou esse mesmo produto em uma outra época do ano e em uma outra loja. E eu vou aproveitar aqui para dar uma dica marota de que, na minha opinião, o período do pós-ano novo é bem mais vantajoso para compras do que a própria Black Friday. Não tem toda a variedade das compras feitas antes das festividades do fim do ano, mas as queimas de estoque são bem interessantes. Muito obrigado a quem me escutou até aqui e eu peço encarecidamente e humildemente que, se você puder, deixe um gostei e me acompanha nas redes sociais para dar uma força. Desculpas de verdade eu ter trazido um tema que acabou já passando, mas aqui eu achava que era algo relevante e eu queria compartilhar minha opinião. E até!